Tá, você nasceu em que ano? 38. Fiz 80 anos agora em 10 de março. Com quantos anos você começou a mexer com eletrônica? Bom, é o seguinte, eu tinha uns 14 anos de idade e tinha vizinho da minha casa um senhor chamado Sr. Lionello, que ele era contador da fábrica de manteiga aviação, e ele gostava de eletrônica, então ele montava uns rádios para distrair, consertava e tal. Aí eu comecei a frequentar a casa dele, me interessei, ele falou, Carlito, vem aqui que eu te dou umas coordenadas, né? Mas aí passou, né? Só olhei, aí ele falou, vamos construir um oscilador para fazer um transmissorzinho de AM. Tá. Escuta, em 700 kHz. Tá. Mais ou menos que ano isso? Puta que pariu. Você tinha o quê? 14 anos? Tô chutando. Não, tinha mais. Já tinha uns 16, né? Que bairro? Onde você morava nessa época? Eu morei até 18 anos numa travessa da Consolação chamada Coronel José Eusébio, que está lá até hoje, que acompanha o muro do cemitério. Então, esse oscilador, ele pegava no quarteirão em volta da minha casa. Era em 700 kHz, não existia Eldorado ainda, né? Porque Eldorado começou em 58, né? Aí, eu transmiti isso aí, tinha um rapazinho que era meu vizinho, aí ele me encheu tanto o saco que eu vendi para ele. Tava numa malinha assim, né? Eu abri assim, tinha Você vendeu o que você fabricou? Que eu montei, Montei com a ajuda do seu Mas Fiore. foi sua primeira montagem? Foi. E foi vendida? Foi vendida, Quando eu cheguei ali, mas por volta de Juscelino, um pouquinho antes, eu comecei a fazer amps de hi-fi. Porque acontece o seguinte, eu conheci o Emílio Alves Velho, que era um puta gênio, cara. Aí eu ia lá encher o saco dele na oficina e falou, porra, Carlito, você vem aqui me encher o saco, você não quer trabalhar aqui? Aí me contrataram, fui trabalhar como auxiliar dele. 20 e poucos anos, mais ou menos. 18, por aí. 18, 19. Aí, eu tinha que montar todo dia um amp de hi-fi inteirinho e posto na caixa fechada na prateleira. Entrava de manhã às 9 horas, tinha que montar e... Ele tinha uma loja que vendia... a loja era da Casa dos Transformadores, que pertencia ao Wilkerson. Ele era o engenheiro da Wilkerson. Ele fazia os projetos. Tem história pra gente puxar daí. Tem. Vendia coisas na Santa Efigênia. Sim, Tinha ele que não comprar estava na Santa Efigênia, estava na zona. Só que naquela época a Efigênia não era o que é hoje. Ela tinha misturado lojas de roupas, lojas de calçados e bolsas e as coisas de eletrônica, que eram poucas. Você viu que foi o Bom Retiro hoje, era Bom Retiro com eletrônica ali na Efigênia, mais ou menos. Então, na verdade, quando começou o boom da eletrônica, né? Foi no final dos anos 60, explodiu, né? Final dos anos 60 explodiu. Foi o boom da eletrônica aqui no São Paulo. 69, 68 começou. O que você acha que puxou isso aí? Por que as pessoas se interessaram? Porque, primeiro, a Janine lançou os amplificador valvulado bom. A Felpa lançou amplificador também. Então, começou todo mundo a se interessar como é que funcionava, querer montar, aquelas coisas, né? Tinha publicação, revista, tinha onde buscar informação? Onde é que a pessoa aprendia o negócio desse? Era nas revistas. A revista Antena e a revista do Instituto Monitor, que era a revista eletrônica, né? O Emílio Alves Velho, ele escrevia os artigos na Antena. E ele publicava os esquemas de amps de hi-fi. Eu tive um amp desse na minha casa, não tinha nem grana para ter o amp, mas como eu trabalhava lá... Você teve a chance. O Emílio pegou, foi me arrumando as coisas. Quem comprava um negócio desse? Era muito caro? Era possível comprar? Não, eu ouvi falar que era o preço de um carro. Transformadores era mais mas não era para qualquer bico, né? Era caro. Montagem não era qualquer um que montava. Era difícil. A revista fazia o artigo e depois tinha 1000 problemas. Os caras ligavam, pediam explicação. Montei, não funcionou e tal. O Emílio vem aí, levava lá, ele arrumava o problema, que nem você, não tá, tchau, mandava o cara embora. Então, isso aí deu um puta boom na Wilkerson, né? Começou a vender muito. Vender trafo. Eu fazia amps de hi-fi e de guitarra junto com um amigo meu, que era o Aguinaldo de Oliveira, que era o fundador da Felpa. Por quê? Porque eu tinha... escrito, um amigo meu que era bom em inglês, escreveu uma carta para a Fender pedindo o esquema do Bandmaster do Betinho, que ele tinha um Bandmaster, cujo chassi está aí em cima. E eu consertei no eletrolítico pifado, né? Mas não deu tempo de eu levantar o circuito inteiro, ele veio, levou que ele tinha que tocar, que ele era artista, tocava na televisão.
E eu parei no meio. Daí ele escreveu essa carta pedindo, eu peguei o número do chassi do Itucujo, que está aí, 0068, que era dos primeiros fabricados. E falei que queria o esquema que eu precisava consertar e não manjava. Pô, eles mandaram um pacote depois de um mês com tudo que tinha da Fender. Todos os esquemas, Havaiana, tudo. Que naquela época a guitarra mais moderna era a Jazzmaster. Depois isso tudo caiu na tua mão. Caiu na minha mão, Daí eu comecei a manjar o negócio. Aí, combinamos, eu e Aguinaldo de Oliveira. Eu falei, Aguinaldo, olha, escrevi uma carta, vai vir, acho que alguma coisa. O que vier, se eu puder se você puder me ceder alguns esquemas, tudo bem. Porque ele estava tensionando, porque assim, eu fazia os amplificadores, eu não tinha nada a não ser um meter na minha casa. Eu tinha que tomar um bonde na Consolação e na Vila Mariana, na casa dele, com uma bolsa de empório, assim, com o amplificador dentro, e ajustava que ele tinha tudo, instrumento. Eu não tinha nada. Isso 62, 63, estou chutando. Não, 63 foi quando eu entrei na Janine. Foi antes, 61, 61, porque 62 eu já fiz o primeiro amplificador de guitarra. E 63 eu fiz 61 eu fiz o primeiro, 62 eu fiz o segundo, que está ali a caixa. O que estava tocando na rádio nessa época? O que as pessoas ouviam? Eu ouvia música americana, que eles falavam de bubblegum, que eram umas músicas muito xarope. Era a pior época da música americana. Depois do rock and roll... Porque o rock and roll até 59, 60 tava bem, depois foi caindo, né? Entrou muito bico no meio, muita merda. Sim, né? Virou negócio. Virou negócio, Aí, o que se trata? Quando vieram os esquemas, eu dei para eles os velhos, porque os mais modernos é o tremendão, que foi gerado. Que eram os mais modernos na época, né? Os caras preta. Todos os tweeds, eu dei para ele um monte. Por isso que a felpa era que nem o tweed, era copiado do tweed. Esse cara deu origem à felpa, é isso? Sim, ele montou a felpa, porque eu não tinha dinheiro, ele também não. Ele falou, quer arrumar primeiro um financeiro? Monta a fábrica. Aí eu dei para ele e arrumou o Cavalieri, que era o sócio dele, né? E eles montaram a felpa. Mas acontece o seguinte, não era a felpa, eles fizeram uma oficina, montavam amplificadores só para Janine, exclusivo, fechado. Aí, em 63, eu fui contratado pela Janine, porque em 62, eu levei o amp lá para eles... Em 61, eu levei o amp que eu fiz de 30 watts, que era o bando máximo. Guitarra, com duas 6L6. E eles, não, falaram, vocês não querem comprar produção? Não. Eu falei, não, então não tem negócio. Aí fiz o segundo, que está aqui o chassi, ali, que era um amp de 30 watts, né? Que aquele era de 20 watts, né? Esse já era esse aqui era de 40 watts com 4 KT81. 5.881, perdão. Né? Dava 40 watts. Nessas alturas, quando eu fiz esse segundo amplificador, eu tenho fotos e tudo, ele foi estreado num show que os Fenders fizeram no Rio Branco. O nome do grupo era Os Fenders? Defenders. Mas não tinha nada de Fender. Tudo fazia. O que usava? O que o cara podia ter naquela solista, época? Tinha uma guitarra fabricada por ele, bem feitinha, que depois eu fiz uma com ele melhor ainda. Por quê? Era caro ou era proibido? Não ou era tinha, os dois? não tinha, pô. Não entrava, não tem jeito. A Janine entrou em 63. Mas não tinha como chegar uma Fender aqui, porque era muito Quem caro? Quem pagava? Era muito caro. Muito caro. Só um cara tinha. O Betinho tinha uma Strato, e um amigo meu que morreu recentemente, depois ele arrumou uma Strato, mas bem depois. Então, o que acontece? Essa fábrica fazia os amps, voltando ao assunto, para Janine, né? Aqui gerou a felpa. Isso, que eram os amps assim, tudo aquadradado, forrado com plástico áspero. Tem muitas. Na internet tem fotos. E era vendido Janine. Janine, com placa de metal Janine na frente. Só que é o seguinte: o George O'Coin, ele era um esperto. O que ele fez? Ele me contratou para mim fazer a linha de amplificadores todas e de guitarras. Então, em 66. Você já com aquele kit de esquemas. Não, vou falar de guitarra. Eu fiz a Supersonic. Ah, tá. Foi lançada em 66. Né? Só que é o seguinte. Perdão, ela foi lançada em 65, mas pegou o breu em 66.
E era uma mistura de uma Jazzmaster com uma Jaguar, mas reduzido o tamanho do corpo, né? Certo? E alto-falantes? Como é que tinha uma caixa? Alto-falantes do que nacionais? O que tinha para hi-fi, para guitarra nacional? Aqui é tudo importado, tinha para comprar, né? Falante. Jansen, Electro-Voice e tudo. Para guitarra não existia nada. Né? Tanto é que esse amp que eu fiz pro Cid, que era de 40 watts, eu usei 2 falantes de 12 da série Wolverine Series da Electro-Voice, que eles aguentavam 20 watts cada um em 8 ohms. O irmão Nico, cerâmico? O Nico, só tinha o Nico. Né? Só o Nico. E o 3 de 10, que é a cópia do Bandmaster que eu fiz, eu usei 3 falantes que eu ainda tenho 3 iguais 0 aí. Eram falantes da Peerless, dinamarqueses, de 10 polegadas, com uma cornetinha assim de papelão, para dar agudo, que aguentava 5 watts cada um. O que você diria para um menino, um adolescente ou um jovem adulto que hoje em dia gostaria de montar coisas? Em primeiro lugar, ele tem que comprar um livro e aprender a lei de Ohm, as coisas básicas, senão não vai conseguir nada, né? Tá, você está dizendo que inglês, a gente tem que pelo menos ter o inglês lido, porque em português tem pouco material, é isso? Mas tem ainda. Mas isso aí, na internet tem muita coisa, né? E, fora isso, tem que pensar em montar limpo. Solda bem feita, porque a maioria faz umas puta solda fria, depois o amplificador, você sabe, dá pepino, paca, né? Deixa eu já emendar em outro assunto. Como é que eram os componentes antigos, assim? Eram de sofríveis para regulares. Coisa fina não tinha. Nada. Aqui disponível. Porque a gente só podia... fabricada no Brasil. Aqui tinha tudo importado disponível. Tá. Capacitores bons, eletrolíticos tudo da Tesla e americanos também, da Mallory. Tinha resistores IRC e já fazia no Brasil bem. Os resistores do Brasil eram bons. 10% de tolerância era bom. Depois eles começaram a fazer com 5%, né? Hoje é bosta, né? Você usa até com 1%. Mas na época era assim. Agora, a qualidade do nacional era muito ruim. Os eletrolíticos. Tanto que quando eu fui para a Janine, que eles começaram a fabricar Tremendão e True Reverb e Thunder Sound, tudo aquelas porra, a fonte usava os eletrolíticos feitos pela... Lorenzetti? Isso, que era uma merda. O tubinho vermelho, né? Lorenzetti e uma outra, eram 2, que eram muito ruins, sabe? Mas é o que tinha, né? É o que tinha. Porque para importado custava muito caro. O que você me disse que você usou essa opção de importar quando você abriu a Palmer. Aí, não, você fazia viagens, né? Fui obrigado, porque o circuito que eu copiei é um Marshall de 200 watts, porra, a tensão é 600 volts na placa. Então, se você não tiver um eletrolítico fudido, ele explode, né? Por que as fábricas copiavam majoritariamente esquemas da Fender? De amplificadores. Não, porque era o mais famoso e sempre foi, ainda é, né? Mais conhecido, porque... Você pode dizer que assim, essa carta que você escreveu para eles, que foi respondida com os esquemas, que você dividiu com o seu amigo que acabou abrindo a Felpa. Isso foi um fato que gerou toda a indústria. Começou, lógico, eu sou pioneiro, porra, lógico, abriu a porta para todo mundo. Inclusive o seguinte, a Fender mandou até as guitarras havaianas de 4 braços, 3 braços, 2 braços, 1 braço, todos os esquemas das guitarras e dos amps. Você diria que a Jovem Guarda acabou por auxiliar esse boom do interesse? Lógico. Puxou para vender para danar. Porque a gente punha os amplificadores da Janine no palco e da Felpa, era briga, né? Janine e Felpa, eu ia todo o programa do Jovem Guarda, era obrigado pela Wilkerson tá lá, pela Janine tá lá, porque era o Public Relations. Eu tinha que fazer toda a relação, pôr os amp, aquelas coisas. Tá, mas quem subiu aos palcos da Jovem Guarda foram Felpa e Janine. Quando muito, vinham os caras que tocavam algum conjunto que tinham os malditos IPAMI. O IPAMI é uma firma do Rio que ninguém sabe a história desta porra, ninguém sabe o endereço. Você é carioca, você sabe, ninguém sabe. Mas tá aí, volta e meia, você vê o IPAMI rodando aí e não sabe de onde veio. Os primeiros que eles fabricaram, eu peguei um para dar uma olhada que tá fodido. O chassi era feito de lata de querosene
da Esso, dobrado com a parte de impressa para dentro. Pra você ter uma ideia. Os primeiros. Aí depois fizeram chassi, tudo, porque eles eram simples, né? E aqueles amp davam 8 watts, os primeiros davam 5. Depois davam 8 watts, não dava mais nada que 2 6V6. Tá. E tudo era muito caro. Muito caro. Um palco daqueles com equipamentos era era um desejo de consumo. Pra você ter uma ideia, um Marshall que eu fabriquei de 200, quando eu lancei, custava um Fusca de 3 anos de idade usado. Era muito dinheiro, era 4 mil cruzeiros na época, era muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, o amplificador era 4, eu comprei essa casa que nós estamos aqui, essa casa em 70, por 68 mil cruzeiros. Você imagina? Um amplificador 4. Muito caro. Olha. Né, Tremendão que era... que todo mundo queria um tremendão. Sonho, né? De onde veio esse nome? É do Erasmo? Não, quem veio primeiro? É o seguinte, a gente gostava muito do Erasmo, era amigo meu, vinha na minha casa e tudo. Foi lá e ele falou, né? E ele autorizou a usar o nome Tremendão por escrito. Aí ficou, teve o Tremendão e teve a guitarra Tremendinha, que era uma guitarra para criança, pequenininha, com um ampzinho, que era o amp de uma SL82 de saída, bem simplesinho, né? Que vendia com a guitarra, o conjunto. Tremendão foi lançado oficialmente em 1966, num show que foi efetuado lá na Celso Garcia. Esse cinema, ele abriu o teto assim, era lindo, abriu o teto, era um negócio enorme. Ele estava abarrotadíssimo. Era o show de quem? Do aniversário do Roberto Carlos. E aí, foi aí que, em 66, foi aí, o Jovem Guarda foi transmitido de lá, porque o Jovem Guarda começou em 65. E eu levei 2 tremendões, e eu sacaneava, estava lotado às 9h30 da manhã, não cabia um mosquito mais lá, lotado. Esse show foi feito lá, o som para a plateia foi um lixo, era com corneta, sabe? Corneta de PA. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Não, é que ninguém queria gastar dinheiro. Aí foi transmitido pela TV Record, aquela coisa toda. Foi aí que lançamos 2 tremendões. Nessa festa foi um espetáculo, né? Foi aí que coroou com o tremendão. Não. Aí todo mundo queria tremendão, mas demorou uns 3, 4 meses até engrenar para poder fazer, porque o tremendão levava muito material. Mas esse aí foi um Fender copiado ipsiliteris, né? Sim. Assim como o Thunder Sound e como o True Reverb. Como é que apareceu a Palmer? Bom, aí é o seguinte, eu tinha ido comprar 2 amplificadores da Marshall de 200 em Londres, na fábrica em Fui. Eles entraram aqui em janeiro de 70. Em março de 70 eu lancei os Palmer aqui, os 2 primeiros. Eu tenho foto aqui. KT 6550. KT 88. 4, tinha que trazer de lá da Inglaterra. Os eletrolíticos enormes, que eu tenho fotografia Plessey, que eram de 200 microfarads por 600 volts. Que não existia americano nada parecido. Eu trazia os eletrolíticos, que eram pesados, numa mala eu trazia eletrolítico uma vez, na outra eu trazia a válvula, tudo na mama. Dá para dizer então que a sua vantagem, a vantagem competitiva da Palmer, que a Janine não tinha, era justamente o acesso a componentes e diferenciados. Isso, o resto era tudo capacitor importado, resistor importado, tudo bem. Potenciômetro mas importado. KT não tinha aqui, imagina. Não, ninguém nem conhecia o que era. Nem 66, nem 55, nem 88. Então, o que aconteceu? Quando eu toquei esse amplificador, tocaram lá no Jovem Guarda uma merda dessa, os caras queriam morrer. Puta, 200 watts era um esporro. Aí fila para comprar, era muito caro, era 5 mil cruzeiros. Mais caro que um tremendão. Muito mais caro, 2 tremendões. Né? Aí, a produção era pequena, mas era muito bem feita. Então, de certa forma, você não incomodava tanto a Janine, era um outro público, né? Não, incomodava porque caiu a venda deles violentamente, todo mundo queria comprar os Tinha a opção do melhor, o Palmer. Os caras juntando dinheiro, vendendo o que tinha, até a mãe para comprar, né? Uma vez você me falou que o pessoal vinha da Argentina comprar. Mas isso aí é o seguinte, isso aí vinha comprar True Reverb, Thunder Sound, tremendão, eles vinham de ônibus da Argentina, chegavam de manhã cedo lá, tonto, esperando abrir a Janine, eu atendia eles compravam tudo, pagavam, punha tudo num táxi, punha no ônibus e voltava para a Argentina. Era na Olga ainda, Janine? Era na Olga. Porque a fábrica de amplificadores não era lá.
já era na Vila Leopoldina, né? Que o prédio estava construindo ainda, né? E aí, lá na Leopoldina fazia isso, e as guitarras eram feitas na Olga, né? Bom, aí é o seguinte, vinha da Argentina, veio do Chile, veio do Uruguai, os caras levavam mesmo, né? E muito gringo, assim, americano, passava lá, comprava, assim, um ou outro amplificador para tocar aqui, para usar, né? Sempre conversava com a gente lá. Até quando foi a Palmer contigo? Foi até de 66 a 60, não, de 70 a 73. Como é que eu identifico um Palmer da sua época? O que muda? Muda o seguinte, o logotipo de estudo. O logotipo da Palmer da minha época, ele é um preto, escrito Palmer, mas não tem barra nenhuma em volta. O outro que tem barra em volta foi quando eu estava para sair que eu fiz um novo sistema, mas para saber precisa pegar o AMP para saber. E o projeto sempre 4 de saída, KT 600 de placa. Não, aí eu fazia o mais fraco, que era de 130 watts, 4 ou 6 LC e GC. Porque aquilo era ultralinear, viu, bicho? Porra. E os 6 LCs daqui do Brasil? Tinha válvula? Não, Brasil não, nada, tudo americano. Que válvulas tinha aqui no Brasil? Feita no Brasil? LTT4, FT6, não. 12AX, 12AT, 12AU. Tudo minivat. E 6V6 feita pela RCA, que era uma merda. Depois ela foi para Rio Branco. Me fala do Duovox. Não, aí é o seguinte. Os americanos falaram, vamos mandar para você dois amplificadores para você ver se tem condição de fabricar no Brasil. Que a marca deles era Univox. Americano, isso, Univox. Univox. Feitos no Japão. Fudidos, amp. Bicho, fudido. Você vê o esquema original? Não é brincadeira, são bem feitos. Puta de uma tensão violenta, negócio transformador bom, tudo. Aí a Janine, fazer o quê? O Wilkerson. Que depois a Wilkerson fechou, foi foda, né? Aí, de repente, o Japão mandou fazer o preço lá embaixo, porque perdeu o cliente, né? Certo. Americano, dólar, né? Aí eles falaram com a Janine, pode parar. Aí a Janine falou, caralho, o que eu vou fazer? Tinha um puto estoque de material, mandou fazer as plaquinhas Duovox. Aí mudou e continuou fazendo. E vendeu aqui. E não tinha licença de porra nenhuma. E os números... Se os americanos quissessem, fodiam com ele. E os números grandes, 120G, 240B, né? Mas aí o ISAL foi desenvolvendo. O ISAL desenvolveu... Duovox já tem a pegada do ISAL, né? Tem. O projeto e no final até eles acabarem, né? Eu te conheci, eu morava no Rio ainda, e eu comprava essa revista Áudio, Música e Tecnologia. Sim, que era do falecido amigo meu. O Solon, saudoso Solon, gente boa demais. Pronto, aí eu já estava curioso nessa época e topei com um artigo que tá você aqui. Não é o que ele faz comigo? Né? Exato. Ele é muito louco, ele botou que eu sou o Les Paul brasileiro, ele tá louco. Tem aqui uma foto sua, você falando, depois eu vou botar a foto tremendão. aqui. Eu vou botar depois no vídeo. Esses são os primeiros tremendão, tá vendo? Você tem essa foto aqui, né? Depois eu vou botar aqui. Então eu te conheci nessa revista, quem quiser procurar depois nos sebos aí, é a revista de março de 2004. Da onde vem o seu apelido Sossego? Bom, o apelido Sossego é o seguinte, existia um radialista famoso que morreu há uns 6 anos atrás, chamado Alfredo Borba. E ele que inventou divulgação de disco nas emissoras de rádio. Ele foi trabalhar no Odeon, não porque ele precisasse do dinheiro, para tirar um sarro. Que ele gostava de música, ele era compositor, foi lá. E criou o departamento de promoção, não é divulgação, promo department, né? E aí é o seguinte, o meu amigo Sérgio de Freitas, que morreu há 3 anos atrás, ele trabalhava nesse departamento, ele pegava os pacotes de 78 de LP e ia entregar nas rádios. E eu não tinha dinheiro para comprar disco, nem ele, a gente ia na hora do almoço lá, fechava na cabine de ouvir disco da Odeon, que era na rua General Jardim, pegado a Aliança Francesa, íamos lá ouvir os discos lá. Um dia eu estou sentado esperando o Sérgio voltar do almoço, com as pernas pousadas assim em cima daquelas mesinhas de centro comum. Tinha um sofá. Aí um dia estou lá, estou ouvindo uma música assim, estou fechado os olhos, estou longe, né? Aí abre a porta, eu assusto assim, olho, ele entra, eu tiro os pés de cima e ele falou, quem é você, o Borba, né? O que você está fazendo aqui? Eu falei, é o seguinte, eu sou amigo do Serginho, eu estou esperando ele voltar do almoço para a gente ouvir os discos. Ah, é?
Porra, você é um puta de um sossegado, hein? Você é um puta de um sossego, hein? Fechou a porta e foi embora. Aí eu saí de lá, o Sérgio veio e teve que se apresentar, porque ele era da divulgação. Aí eu fui com ele lá, ele tinha uma secretária chamada Frida Kiro. Frida, ó, esse que é o sossego. Eu falei, seu Borba, por favor, eu não gosto de apelido. Eu não quero que o senhor me ponha apelido. Ah, é? Marrodinho? Tá bom. Aí o apelido pegou lá dentro que nem rastilho de pólvora. Aí foi pras rádios, trabalhava em rádio, puta, aí fudeu. Tem muitos profissionais, você falar o Carlos Alberto Lopes, não sei quem é. Fala, o sossego, porra, o sossego eu conheço. Então essa fama de sossego começou aí, o apelido maldito, né? Não consegui tirar mais, eu tenho 80 anos e ainda tô com apelido. Então é isso aí. Ó, os valvulados, você acha que algum dia serão superados ou eles já foram superados? O que você acha? Olha, do jeito que a carruagem está rodando, não tem jeito. Por quê? A diferença do som que é feito pela válvula em relação ao estado sólido é muito distante. Eles inventam cópias de válvula integrada, não sei o quê, 500 mil merdas, mas não dá. Quando você ouve um amp e outra, a diferença é brutal. O amp valvulado, ele tem corpo, os graves, os sons, é tudo diferente. É um som, eles falam, é um som quente. Por quê? Porque os amplificadores valvulados, eles dão um destaque para os, como é que se chama? Não é transientes. Harmônicos? Isto. Que são os melhores para audição. Porque o transistor, ele fode você nisso. É ruim. E se eu vendo muitas horas transistorizadas, dá uma puta estafa mental. E foi feito um exame nos Estados Unidos, muito sério. Foram num asilo de loucos, eles faziam musicoterapia com eles. E usavam o valvulado. Aí os loucos iam melhorando. Aí eles tiraram, passaram a fazer com... Puta, piorar, voltar tudo para trás. Aí eles pararam. Voltaram com válvula. Então é o seguinte, você sabe que são estudos de psicoacústica que se chama. Que são estudos profundos de quanto influencia o som no cérebro da pessoa, né? Então essa é a diferença de então jamais. Por isso é que tem fábricas de válvula na China e na Rússia suprindo o mundo inteiro. E o mundo inteiro fazendo amp valvulado, de hi-fi e de guitarra e baixo escamado. E a sua marca hoje, Valvetec. Valvetec. Os amplificadores sossego estão com a marca Valvetec. Que é a tecnologia da válvula, né? Valvetec. Certo. Você está fabricando hoje em dia amplificadores de guitarra... De guitarra e hi-fi. Até hi-fi faz tempo que eu não faço. Guitarra também caiu muito. Faz 2 meses que eu não faço um amplificador de guitarra. Que eu faço 2 modelos, um de 50 e um de 100. Tá, e você tem lá um hi-fi funcionando na sua sala, né? Tenho. Tá. O hi-fi tem 14 anos, tá lá. Tá. Eu só troquei um jogo de válvula até hoje. Tá muito bom. Muito obrigado por nos receber. Imagina, obrigado a você, puta. Pra mim foi uma honra, pô, sabe? Eu sou um cara legal. Eu gosto muito de você sabe disso. Você é meu amigo mesmo, um dos poucos amigos que eu tenho. Não só por ser da área, mas como pessoa, sabe? Você é uma pessoa que eu prezo, tá bom? Mas eu confesso que eu tremi quando soube que ia conhecê-lo lá no evento. Ah, você estava almoçando. Eu estava com o Issal. Você foi com o Issal no lançamento do Tremendão 2006. Aí me falaram, olha, o sossego vem aí, rapaz. Vai falar com você. Ih, rapaz, caramba, mas que maravilha que a gente... uma grande amizade. Quem é esse cara? É o Pedrone, é do Rio. Eu falei, pô, eu não conheço. Porque eu não conhecia, né? Aí é que eu conheci você lá e começou tudo, né? Pronto, aí já me mudei. Muito obrigado por tudo. Quanto tempo faz isso aí? Opa, 12, 13 anos, né? É um bom tempo. É um bom tempo. Então tá bom. Olha, então, um abraço para vocês todos. Muito obrigado a vocês pela paciência. Vai ficar ótimo. E aquele abraço.